Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Faça. Jesus está voltando. Olha o que diz aqui, em Juízes 13, 5, só essa parte do versículo que diz assim: ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Agora vamos ler Juízes 16, 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Então, eles iam oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, dizendo: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Os homens e mulheres lotavam o templo, e olha isso aqui, ó, todos os líderes, todos. Então, eles iam oferecer um grande sacrifício, estavam cantando o hino da vitória, nosso Deus Dagom nos deu Sansão, nosso inimigo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano, lembra-te de mim. Eu vou parar aqui, mas depois eu concluo a leitura. Bom, nós conhecemos a história do Sansão, um homem que Deus levantou, gerou com um propósito de dar início à libertação de Israel. A mãe dele era estéril, e um dia um anjo apareceu e disse que ela ia gerar um filho, que ela ia ter um filho, que ele iria iniciar a libertação de Israel. E Sansão foi um juiz diferente, foi usado de forma diferente. Deus levantou esse homem totalmente diferente. Ele tinha uma força extraordinária e Deus o usava de forma extraordinária. Mas Sansão tinha uma fraqueza, um vício severo. Ele tinha uma fraqueza por mulheres. E sempre tinha mulher no meio. Era um problema na vida dele. Até que ele se apaixonou cegamente por uma mulher chamada Dalila, que estava com ele, aliás, foi contratada pelos filisteus para poder descobrir o segredo da força para derrotá-lo. Ela ficou com ele só por dinheiro, por causa do dinheiro que os filisteus iam pagar. Ela não tinha interesse nenhum nele. Ela não estava nem aí para ele. Mas ele se apaixonou. Ele foi envolvido, aquela sedução, aquela paixão, e por fim, ele acabou se entregando loucamente. E tem uma parte, essa parte,
que eu vejo como muito forte, ele já estava a ponto de morrer com a pressão que ela fazia nele. Mas ele não fazia nada. Ele podia ter tomado uma decisão, uma atitude ali, mas não tomou. Até que ele foi tomado por um sono, que não era um sono normal, um sono demoníaco. Ela o fez dormir no colo dela. E a força dele foi removida no colo dela. Porque foi com a cabeça no colo dela que cortaram as suas tranças. Porque ele contou de onde vinha a força. E ali ele foi... Deus não estava mais com ele. Não pôde ser com ele, porque a atitude dele foi erradíssima. Ele se distanciou de Deus. A verdade é que, naquele momento, ele priorizou mais a Dalila do que a Deus. E toda vez que você prioriza alguma coisa e coloca alguma coisa no lugar de Deus, aquele se torna um ídolo e aquilo vai te levar ao fracasso. E os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, colocaram ele na prisão, girando um moinho. Ali na prisão ele teve tempo para pensar na vida, o estrago que ele havia feito com a vida dele. Sabe quando uma pessoa altera o destino dela? Ela devasta com a vida dela por causa de emoções, de sentimentos. Ela se entrega às emoções, ela se entrega aos sentimentos. E a gente sabe onde isso vai dar, né? Sempre em derrota, sempre termina em derrota. É sempre assim. Se você não constrói a sua casa num alicerce firme, que é Cristo, se você não constrói a sua vida em Deus, qualquer coisa que você construir vai ser um barraquinho. E isso é bíblico. Qualquer coisa, que qualquer ventinho vai levar. E ele se perdeu. Agora está lá, tendo tempo para pensar, para pensar, para pensar. E aquilo ele foi se voltando para Deus. Até que chegou o dia de uma grande comemoração. Os filisteus estavam muito felizes e muito gratos, atribuindo a captura do Sansão ao deus Dagom. Mas a verdade é que não foi Dagom que deu nada a eles. Foram os erros do Sansão. E Deus não pôde ser com ele mais. A partir do momento que ele falhou gravemente com Deus, Deus não pôde ser com ele. Mas ali, na prisão, cego, girando o moinho, ele teve tempo para se arrepender, para refletir sobre a vida, para mudar. Para fazer o que ele ainda não tinha feito. Realmente. E então se reuniram no templo de Dagom para comemorar a vitória. Sabe, eu vejo isso é muito interessante. Eles tinham certeza que aquela situação estava definida. Sabe quando o inimigo tem certeza que uma coisa está definida? Terminou, acabou, fim. E Deus está lá dizendo, não acabou. Não acabou, por quê? Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. E Deus havia dito que ele ia iniciar a libertação de Israel através daquele homem. E agora, então, estão se divertindo, e o nosso Deus deu essa vitória para nós, e nós vamos oferecer um grande sacrifício, tragam Sansão para ele nos divertir. E o menino que levou ele pediu para esse rapaz que o conduzia, para colocá-lo entre as duas colunas do templo de Dagom. As duas colunas que sustentavam aquele templo. Veja bem que ali estava um homem cego que precisava ser conduzido por alguém, mas que agora havia se arrependido e pedido a Deus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. E aí continua, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos.
Então Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Imagina o grito que ele deu. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Muito forte. A palavra de Deus se cumpriu. Os inimigos foram derrotados. Deus iniciou, sim, o processo de libertação de Israel. Todos os líderes dos filisteus morreram, aquilo enfraqueceu o povo demais, fortaleceu Israel, trouxe uma força para Israel, para o povo de Deus, e aquilo que parecia definido, inclusive para Israel também, o povo que confiava naquela arma potente de Deus que era Sansão. Agora Sansão era um cego, preso, um objeto de zombaria, se tornou objeto de zombaria, piada. Mas os planos de Deus, guarda isso, não podem ser frustrados. Quando Deus fala, aquilo acontece. Eles já estavam cantando o hino da vitória, eles tinham certeza que aquela situação tinha acabado. Mas ela não tinha. E como é que ela terminou? Com uma grande vitória para o povo de Deus. Com uma grande vitória para Israel. E Deus quer que você entenda isso. Deus nunca desejou que o Sansão chegasse num ponto daquele, numa humilhação daquela. Aquelas foram as escolhas dele. Todavia, quando ele se humilhou e pediu: Senhor, se lembra de mim. Ele recebeu a presença de Deus, aquela força novamente. E ele foi usado por Deus para derrotar aqueles que pesavam a vida do povo de Deus. As duas colunas centrais, as que seguravam, sustentavam, elas seguravam e sustentavam o templo. Ele empurrou e o templo desabou. Dagom! O templo era de Dagom, do Deus dos filisteus. Dagom não pôde proteger. Não pôde proteger o templo dele e os seus adoradores. Ele não pôde. Porque não havia sido Dagom. Dagom não entregou Sansão para os filisteus. Não foi ele que entregou. Foram os erros do Sansão. Os erros do Sansão que causaram todo aquele mal à sua vida. O pecado, ele devasta com a vida da pessoa. E o pecado devastou com a vida do Sansão. Mas quando ele se lembrou, Deus ainda pôde usar um homem quebrado, humilhado, cego. Um homem cego, humilhado, para uma grande obra. Deus ainda pôde usar. E aquilo que parecia que tinha terminado, não havia terminado. Deus foi derrotado, Israel foi derrotado, o juiz que Deus levantou, que foi gerado com esse propósito, foi derrotado. Mas no final, Deus mostrou que não é assim que funciona. Deus sempre vence. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele está dizendo que ainda não terminou. O inimigo achou que já tinha terminado, mas ainda não terminou. Vai terminar em vitória. A vitória é para o povo de Deus. Se você anda com Deus, a vitória é para você. E ainda que você tenha cometido muitos erros, talvez você está aí como o Sansão. Cometeu muitos erros. Hoje é uma pessoa quebrada. Uma pessoa cega, quebrada, humilhada. Mas se você disser: Deus se lembra de mim e se humilhar, Ele ainda pode te usar para algo grande, para que o seu propósito se cumpra. Ele ainda pode te usar, cego, humilhado, quebrado.
Ele ainda pode te usar para o reino dele, para o propósito dele. Ele pode. Basta você se lembrar dele como Sansão se lembrou. Basta você fazer a oração, se lembra de mim, Senhor. Eu me humilho, eu me arrependo. Olha para mim. Ele disse aqui, ó, mais uma vez, só mais, ó, dá-me forças mais uma vez, só uma. Só mais essa vez. E você vê que é sempre assim. A pessoa tem que partir dela. Partiu do Sansão. É certo que o Espírito Santo devia estar tocando ele lá dentro, mas a pessoa tem que partir dela, ela se humilha, ela se volta para Deus, ela se curva diante de Deus, ela pede ajuda de Deus. Ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. E Deus ainda usou aquele homem cego, quebrado, que tinha feito tantas besteiras, que tinha virado uma piada. O inimigo ria dele, e ria de Israel, e consequentemente ria de Deus. E Deus ainda pôde usá-lo para aquele propósito e derrotou os filisteus. Os filisteus acharam que eles tinham vencido aquela guerra, mas eles não tinham vencido. Às vezes o inimigo acha que ele venceu, mas ele não venceu. Talvez você está aí vivendo exatamente isso e parece que o mal está triunfando e que ele venceu a guerra. E Deus está dizendo, não acabou. Não acabou. O diabo não pode prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. O inimigo não prevalece. Os filisteus não prevaleceram. Mesmo com todos os erros do Sansão, ele se voltou para Deus e Deus ainda pôde usá-lo para derrotar os inimigos. Deus vai derrotar esses inimigos. Porque ele disse que ele ia iniciar o projeto dele, está aqui, ó, ele usa essa expressão, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E o que Deus fala acontece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aparentemente, o diabo achou que tinha frustrado os planos de Deus. Os filisteus estavam cantando vitória porque nós derrotamos Israel, nós derrotamos a sua liderança, nós derrotamos tudo, e de repente eles é que foram completamente derrotados. As duas colunas que seguravam o templo desabaram pela força do Sansão, que Deus pôde devolveu a ele. E Deus fez uma grande obra. E a Bíblia diz que na sua morte, no final, ele matou mais filisteus do que em vida. No final, ele teve mais vitórias. E sabe qual foi a maior vitória de Sansão? É que ele se arrependeu. E ele foi salvo. Essa foi a maior vitória dele. Ele se arrependeu, foi salvo. Tanto que ele está na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. E ele derrotou os inimigos do povo de Deus. Consequentemente, ele derrotou os inimigos de Deus. E Deus está te prometendo vitória. Não acabou, não terminou, e isso vai terminar com uma vitória ainda maior. Se você já viveu coisas grandes, você vai viver algo maior. Se o Sansão tinha vivido coisas grandes, ele viveu muito mais agora, no final da vida. No final, ele viveu algo muito maior. Você vai viver algo muito maior. Deus vai operar algo muito grande. Não acabou. Parece que está todo mundo, os inimigos triunfando, o diabo triunfando. E nós vencemos. Não venceu coisa nenhuma. Não venceu. Não venceu. Porque não acabou. A vitória daquele que serve o Senhor. A vitória do povo de Deus. Entendeu? Deus sempre vence. O povo de Deus sempre vence. Aquele que é de Deus. Ainda que um homem quebrado, cego, humilhado. Ainda quebrado, mas pensa num homem quebrado. Ele se humilhou. E Deus deu vitória, se manifestando na vida dele.
e usando ele ainda para aquela missão. E ele teve grande êxito naquela missão. Isso é maravilhoso. Andar com Deus é maravilhoso. Confie em Deus. Grande, grande é a sua vitória, é o que Deus vai fazer por você. Grandes coisas Ele vai fazer por você. Pode confiar. Tenha certeza disso. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Você tem um propósito, aquilo vai se cumprir. Não acabou. Porque isso vai terminar com uma grande vitória, como terminou aqui. Eles acharam, os filisteus acharam que já tinha terminado. Mas não terminou, não. Terminou, foi com uma grande vitória. A derrota deles e a vitória do povo de Deus. A vitória de Deus. Porque Deus nunca perde. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada por esta mensagem. Porque sei que o Senhor está liberando uma palavra de poder, uma palavra poderosa, de vitória para essa pessoa e levantando ela agora. Porque ela não tem que se sentir abatida e caída, sem esperança. Aqui está uma história que dá esperança, que levanta a pessoa, que renova a pessoa. Levanta essa pessoa agora. E que ela tenha a esperança dela renovada, as forças renovadas, que ela seja uma prisioneira da esperança, que ela continue seguindo em frente, que ela continue lutando, que ela não desista. Que às vezes parece que uma coisa terminou e terminou em fracasso, mas o Senhor está dizendo, não terminou, não vai ficar assim, eu vou reverter isso, como eu reverti aqui, nessa história de Sansão, eu vou reverter na sua vida, eu vou reverter essa situação e vou te dar vitória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam muito abençoados, respondidos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e peço que o impossível aconteça. Senhor, defina situações, muda radicalmente. Senhor, eu peço situações completamente mudadas. Senhor, derruba essas barreiras, tira os impedimentos, abra as portas, cura os feridos, os enfermos. Cura essa pessoa dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, desse medo. Cura dessa enfermidade. Meu Deus, justifica, levanta. Oh, meu Deus, cobre ela com teu sangue. Sara as feridas e levanta com poder. Restaura a família, restaura o casamento. Salva os filhos. Meu Deus, abra as portas. Senhor, manda abundância. Entra em ação. Abençoa o teu povo. Abençoa todos que oram conosco. Ó, meu Salvador eterno, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera cada uma dessas pessoas, Senhor, que tem abençoado com os dízimos, com as ofertas, esses mantenedores da tua obra. Abre as janelas dos céus, derrama bênçãos, Senhor, sem medidas. E eu peço que o Senhor venha derramar com abundância
na vida dessas pessoas, as suas promessas materializadas, realizadas. Abençoa, meu Deus, materializa as promessas. Eu determino boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para a vida de cada pessoa. Desperta mais semeadores. A gente sabe que quem planta colhe, e se essa pessoa passar a plantar nesse programa, ela vai ser muito abençoada, ela vai ser recompensada. Então levanta mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grandemente abençoadas, meu Deus, com essa mensagem. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Venha, esteja entre nós. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família e venham, nós vamos ficar muito felizes. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Para acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. A fé viva não é um sentimento ou pensamento. É certeza, é convicção total e absoluta. Se Deus falou, está dito e ninguém pode mudar. É preciso coragem para ser feliz. Mudar as sementes, mudar as colheitas, mudar a vida. Mudança de Vida, de Cleo Ribeiro Rossafa. O que você vai ler mudará a sua forma de viver. Sinta a unção em cada página e desfrute do cuidado de Deus. Disque Vida. 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida.